Galera, agora uma questão que pode ser encarada como reações orgânicas ou cálculo de Knox. Depende como é que você prefere. Eu prefiro que seja daquela maneira que você vai conseguir fazer, sinceramente. Então, não vamos perder tempo. Não esquece de compartilhar, de colocar teu like. Você também participa da democratização do ensino no Brasil. Ela depende de mim, ela depende de você, ela depende de todos nós que estamos aqui vivendo nesse coletivo, né? Então, bora, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Vamos! Lentes fotocrômicas escurecem em ambientes externos com alta incidência de radiação ultravioleta, conforme ilustrado, e uma vez na sombra, as lentes tornam-se claras. Tem muita gente que usa, né, esse tipo de lente. Vai ao sol, ela escurece, protege mais, quando volta, ela fica clara novamente. Em lentes fotocrômicas de plástico, são utilizados corantes orgânicos pertencentes à família dos indenonaftopiranos. Quando o corante fotocrômico 1 é exposto à radiação, uma ligação química é quebrada. A molécula então se rearranja, transformando-se em uma espécie que absorve a radiação de comprimento de onda maior, estrutura 2, fazendo com que a lente escureça. Então chegou a radiação, quebra uma ligação, transforma-se numa outra substância que absorve essa onda em maior comprimento. Muito bem, mas ele dá as informações. Olha a primeira substância, olha a segunda substância e ele diz: o escurecimento desse tipo de lente ocorre porque as moléculas de indenonaftopirano. Por que é que isso vai rolar? Por que é que isso vai acontecer? Letra A, ele diz: polimerizam pela alta incidência de radicais. Gente, ele foi claro, né? Eu tenho uma ligação quebrada. Polimerizar é formar uma cadeia gigante. Essa cadeia ela é grande, mas ela passa longe de ser uma macromolécula. Então não tem processo de polimerização. Aí ele vai e diz assim: tautomerização pela reação do grupo enol. Enol é quando eu tenho um carbono que está ligado a uma hidroxila e esse carbono faz uma ligação dupla. Isso aqui é um enol. Nós não temos a figura do enol aqui, ó. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, um oxigênio entre dois carbonos é um éter. Então isso aqui é um éter e quando chega bem aqui, ó, C-O entre carbonos, isso aqui é uma cetona. Então nós não temos esse tal desse grupo enol. Jogou fora e partiu para outro item. Letra C. Polarizam a luz pela alta energia do UVA absorvido. Gente, ele diz o que aconteceu. Não foi polarização da luz, foi quebra de uma ligação. Então aqui eu posso descartar essa parada. Letra D. Oxidam pela conversão do grupo éter em uma carbonila. Gente, já está bonito falar que é grupo éter numa carbonila. Carbonila é justamente o C-O. Vamos ver se realmente oxidou. Se eu pegar esse carbono que está bem aqui, ó, ligado a esse oxigênio, e for calcular o NOx, como é que eu calculo? Eu olho se ele está ganhando ou está perdendo elétrons. Como aqui é carbono com outro carbono, ele nem ganha nem perde. Eu parto a ligação ao meio. Como aqui é carbono com outro carbono, ele nem ganha nem perde. Eu parto a ligação ao meio. Agora, como aqui é carbono e oxigênio, ele perde um elétron para o oxigênio. Só tem uma ligação, ele perde um elétron. Então esse carbono aqui, ele vai ter NOx mais um. A mesma coisa acontece com esse aqui, ó. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, aqui a ligação carbono com carbono parte ao meio, carbono com carbono ninguém ganha nada, carbono com carbono ninguém ganha nada, agora carbono com oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo, ganha um elétron, então ele também vai ser mais um. Quando você olha para esse rapaz aqui do outro lado, aqui é carbono com carbono, ninguém ganha nada. Carbono com carbono, ninguém ganha nada. Agora, carbono com oxigênio, ligação dupla.
Se são 2 elétrons que estão compartilhados, agora o oxigênio, quando puxar, ele puxa 2 elétrons. Se ele puxa 2 elétrons, eu posso dizer que esse carbono aqui, ele vai ser mais 2. Se o carbono ligado ao oxigênio era mais 1, e quando passou para o outro lado ele é mais 2, aumentou o NOx. Se aumentou o NOx, significa dizer que ele sofreu um processo de oxidação. Então tá lindo. Oxidam pela conversão do grupo éter em uma carbonila, que é o C-O. Inclusive, gente, nós temos uma sequência de oxidação que é bem conhecida na química orgânica, né? A sequência de oxidação seria o carbono. Se ele for oxidado, eu vou ter aqui, por exemplo, uma hidroxila. Se for oxidado, eu vou ter um C-O. Se for ainda mais oxidado, eu vou ter um C-O, OH. E se for ainda mais oxidado, vai virar o CO2, que é C-O, O. Então, se o carbono fizer uma ligação com o oxigênio, ele está oxidado simplesmente. Se ele fizer 2, ele está duplamente oxidado. Se ele fizer 3, ele está triplamente oxidado. E se ele fizer 4, ele está quadruplamente oxidado. Quanto mais ligações com oxigênio o carbono fizer, mais oxidado ele está. Então, se você soubesse isso, também desenrolava essa parada. E por último ele diz que dispersam a luz. A gente pode jogar fora porque em nenhum momento ele falou isso, né? Ele falou que absorve a radiação de um maior comprimento após a quebra de uma ligação. Então tá fora a letra E por não estar dentro do contexto. Olha o que nós temos aqui, ó. Amor para sempre. Vamos para outra.